De geometria. Então, um tema muito importante da geometria é ângulos. Nessas figurinhas aqui, você pode observar que os ângulos aparecem em várias situações, né, nos mais variados locais possível ao nosso redor. Então, o que é ângulo? É a figura formada por duas semirretas que possuem a mesma origem. Então, a gente representa assim. Nós temos aqui alguns elementos. O primeiro deles é o vértice, que é o ponto O, e temos também as semirretas OA e OB. Representamos assim, com essa setinha indicando, né, a direção para a direita, quando é uma semirreta. E a representação do ângulo a gente escreve assim, AOB. No caso, um acento circunflexo, chapeuzinho no O. Também poderia ser ao contrário, BOA, certo? No caso, o mais importante aqui é observar que o vértice fica no centro, entre os dois pontos. Então, vamos representar os ângulos do quadrilátero e escrever suas medidas. Então, esse quadrilátero aqui, ele tem os vértices A, B, C e D, né? Então, vamos começar pelo ângulo que está na cor azul. A gente representa assim, A, B, C. O B ficando no meio entre o A e o C, né? Com acento circunflexo. Então, a medida dele, 110 graus. O outro ângulo que vamos representar é BCD, é o que está na cor rosa. Ele corresponde a 80 graus. O outro ângulo, CDA, é o laranja, corresponde a 70 graus. O outro, BAD, que também poderia ser DAB, certo? É o que está verde, corresponde a 100 graus. Só uma observaçãozinha, no quadrilátero a soma dos quatro ângulos dá 360 graus. Vamos adiante. A unidade de medida de ângulo mais usada é o grau. O instrumento utilizado para medir ângulo é o transferidor. Então temos no mercado esse transferidor que mede 360 graus e tem o outro também que é 180 graus, certo? Os dois têm a mesma função, dá para usar tranquilamente para medir qualquer ângulo. Então, medindo ângulos. Vamos fazer aqui alguns exemplos com o transferidor de 180 graus. Então aqui tem o ângulo AOB, né? Ele corresponde a 30 graus. A gente vai olhar na escala que está por fora, certo? Você vai olhando no sentido anti-horário. Então, outro ângulo que a gente pode identificar aqui é o AOC, né? AOC, onde o O, lembrando que o O está no centro do transferidor. Então, AOC, também olhando na escala de fora, corresponde a 50 graus. O próximo é AOD, corresponde a 90 graus. AOE corresponde a 110 graus. O ângulo AOF corresponde a 140 graus e o outro AOG corresponde a 160 graus. Um desafio é a gente medir outro ângulo que está entre duas semirretas dessas. Por exemplo, BOD. Você procura o B e o O e o D, né? Então, forma aqui um ângulo que mede 60 graus. Você pode fazer assim, 90 menos 30, né? Uma forma de medir esse ângulo. Outro, COG, você pode observar que podemos fazer 160 menos 50, e vai dar 110 graus, certo? Então, vamos ver agora os tipos de ângulos. Tem o ângulo agudo, é quando a medida em graus é maior do que zero e menor do que 90 graus. Está entre 0 e 90. Um exemplo, esse ângulo aqui, pode observar que ele é um pouco fechado e ele mede 62 graus. Tem também o ângulo reto, é quando a medida tem exatamente 90 graus. A gente representa, tem uma representação especial para ele. A gente não coloca a medida,
vem apenas esse quadradinho vermelho com um pontinho, certo? Toda vez que tiver um ângulo que tiver o quadradinho e o ponto, ele é um ângulo reto, certo? Mede 90 graus. Tem também o ângulo obtuso, que é quando a medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, esse exemplo, pode observar que ele é bem aberto. Um exemplo, 110 graus, tem esse ângulo. É ângulo raso ou de meia volta. É quando a sua medida tem exatamente 180 graus. Então, a representação é essa. As duas semi-retas estão em sentido oposto, né? Mas com o vértice em comum. E aí forma uma meia volta, né? Que a gente pode observar essa meia lua, que representa 180 graus. Mais um tipo é o ângulo de uma volta, é quando a medida tem exatamente 360 graus. Representamos assim, certo? 360 graus, é um círculo. E tem também o ângulo nulo, é quando a medida tem exatamente 0 grau. Então a representação é essa. No caso aqui, a semi-reta a OA e OB, elas estão sobrepostas, uma sobre a outra, certo? Estão no mesmo sentido. Então, gente, nesse momento você pode pausar o vídeo, porque matemática a gente só aprende treinando, né? Temos aí duas questões para você. A primeira para você descobrir a medida de cada ângulo, e a segunda questão para você classificar se é agudo, obtuso, reto, né? De meia volta, de uma volta ou nulo. Então, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Um bom estudo e até a próxima.